Fala galerinha, vamos falar agora sobre função, certo? A ideia de função pra gente. No nosso vídeo hoje vamos falar sobre função do primeiro grau, função do segundo grau e a ideia de resolver problemas com funções de outros tipos. Vamos falar sobre todas elas, mas pegar, por exemplo, uma função exponencial e ver que você consegue resolver ela quando você entende a ideia de função, certo? Então vamos com calma. A ideia de função. Quando você fala assim, ó, eu vivo em função de você, meu amor. Um vive em função do outro. É uma questão de amor ali. Um depende do outro. Por isso que existe o independente e o dependente, porque é a mesma coisa aqui. A nossa função, nós vamos ter o y e o x, onde um depende do outro, certo? Um valor depende do outro. Então a ideia, aí a gente vê até dos conjuntos, né, que tem a história do domínio da imagem, onde o x é o domínio e o y é a imagem. Para todo valor de x, nós vamos ter um valor para y. Essa é a ideia de função, certo? E aí vamos ter vários tipos de funções. Por quê, professor? Porque né, nós temos as funções polinomiais, as funções do primeiro grau, função do segundo grau, todo tipo de função. E qual é a ideia? Você vai pegar um valor onde x depende de y. Por exemplo, se eu tenho y é igual a 2x, para cada valor de x eu vou ter um valor para y. Vamos ver aqui, ó. Se eu substituo x por 1, vai ficar 2 vezes 1. Então, quando o x for 1, o meu y é 2. Se o meu x for 2, o meu y é 4, porque 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui eu tenho uma função onde o x depende do y. Então, a ideia inicial é você entender essa relação de dependência entre eles dois. Bom, então vamos com calma, certo? Porque aqui é só para abrir mais sua mente. O que acontece? Nós vamos ter o gráfico da função. Toda função vai ter o seu gráfico. E aí, a partir daí, nós vamos entender que existem... O que é o gráfico? Eu vou jogar os meus valores no plano cartesiano, certo? Relembrando, eu tenho o eixo x e tenho o eixo y. Aqui, o eixo x é chamado de abscissa e o eixo y ordenada. Então nós vamos ter aqui os valores, né? 0, e aí 1, e aí 2, e assim sucessivamente. Para trás eles vão ser negativos. Para cima positivo. E para baixo assim vai negativo até dizer chega, certo? Se eu tenho um valor qualquer, por exemplo, eu vou ter um ponto aqui, ó. Esse ponto, ele vai ter uma orientação. Essa orientação é chamada de par ordenado. Par, não é par porque bateu não. Par é porque são dois. Par, né? O par, o casal é um par. Ordenado porque segue uma ordem. E que ordem é essa? Sempre vai ser a ordem XY. O cara que está em relação ao eixo da abscissa e o cara que está em relação ao eixo da ordenada. Eixo X e eixo Y. Então, na verdade, nosso ponto é o ponto 2, 3, né? Se eu pegar outro ponto aqui, ó, tem que ter cuidado. Ó. Se está em cima do eixo Y, o X ele é 0. Então aqui é o ponto 0 e 1. Se tiver ao contrário, se tiver um ponto bem aqui, ó, vai ficar 5 e 0. Se está em cima do eixo X, o Y é 0, porque quando você puxa para Y, aqui dá 0. Então essa é a ideia inicial de função, certo? A ideia inicial, você entender que existe um gráfico, e esse gráfico vem a partir desse eixo de coordenadas, que chamamos de plano cartesiano, e a função é uma relação de dependência entre x e y, ok? Então vamos lá, o que acontece? Nós vamos começar a estudar os tipos de função. Quais são os tipos de função? E aí nós temos a função do primeiro grau. Professor, como é que eu escrevo a função do primeiro grau? É assim, ó. Y é igual a ax mais b. Só lembrando que eu não falei, o y também pode ser escrito f de x. O y é como se fosse um homem, né? O homem vive em função da mulher dele, que é a mesma coisa. O homem vive em função da mulher dele, né? Ele tem que fazer tudo que a mulher dele quer. A mesma coisa aqui. Né? Para qualquer valor de x, nós temos um valor para y. Eu posso escrever f de x. E o engraçado é que nós vamos começar a partir daqui, certo? Tudo começa a partir daqui, ó.
Porque, vamos primeiro para nomes. O A é chamado de coeficiente angular. E o B vai ser chamado de coeficiente linear. Inicialmente, eu quero que você entenda que o B, e aí vamos usar muito isso aqui na geometria analítica também, o B é um termo independente, ele não tem o x, ó. Então, isso aqui é importante pra gente, porque, ó, entenda, vou fazer um exemplo inicialmente do dia a dia só para você entender essa relação de dependência, certo? Aqueles problemas bem batidos, começando até aquele do táxi, né? E aí você... Vamos lá, aí dá aquela ideia inicial. O cara entra num táxi e aí ele paga R$4 já fixo. Entrou num táxi, pagou um valor fixo. A cada quilômetro, a gente sabe que tem outras variáveis, mas é um problema bem inicial. A cada quilômetro que o táxi anda, você paga R$3. Qual a relação entre valor pago e quilometragem eu tenho? Ora, o valor que eu vou pagar vai ser igual a... Falei R$3, né? Então 3, sei lá, 3... Chamar 3K mais 4. Acho que eu falei que o valor que pagava era 4, não lembro. A mesma coisa aqui, ó. Y é igual a 3x mais 4. Para cada valor, o que significa o x? Quilometragem. Se eu andar 2 km, 3 vezes 2, 6, mais 4, 10. O 4 é um valor fixo. E o y é o valor total que eu vou receber. Então essa é a ideia inicial de função. Onde o y é função de x e se for do primeiro grau, ó, o x está elevado a 1. Então, isso é a ideia que eu quero que vocês tenham. Então, ó, aqui vai ficar f de x é igual a 3x mais 4. Para qualquer valor de x. Vamos lá que eu andei 7 km. Vai ficar f de 7, porque o x é a quilometragem. 3 vezes 7 mais 4. Vai ficar 21 mais 4, 25. Se eu andei, agora vamos fazer o contrário. Ó. Se eu andei 34 km. Então, no lugar de f de x, eu vou botar 34. É igual a 3x mais 4. Vai ficar 30 é igual a 3x. Então, na verdade, eu andei 10 km para ter pago R$34, certo? Só que o que nós temos que estudar? A ideia de gráfico. Gráfico. O gráfico é o seguro-chan, amarra o chan, o segura, o tchan, 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 tchan. Antes disso, como é que as questões chamam isso daqui? Ó? Por exemplo, ache o quê? O que a questão está pedindo? Ele vai falar uma coisa chamada lei de formação. Então, na verdade, você encontra a lei de formação. O que é a lei de formação? É a minha função. Então, lei de formação é a minha função. E para isso, eu acho qualquer valor que eu queira, certo? Então, todo que fala lei de formação é a minha função. Então, vamos com calma. Se eu tenho um gráfico, o gráfico da função do primeiro grau, ele é uma reta, certo? Então, é uma reta onde nós podemos escrever ela sendo uma reta. Ela vai ser crescente, bumba, não já está dizendo crescente, né? Ou ela vai ser decrescente. Ou ela sobe, ela desce. Só botando um OBS aqui, ó. Se ela tiver reta, aqui, ó, aqui o eixo x, aqui o eixo y, nós chamamos de função constante. Por quê? Porque aqui, ó, para qualquer valor de x que eu tenha, o y vai ser esse valor aqui. Na verdade, nem vai existir o x, vai ser assim, ó, y igual a 3. Isso aqui, esse valor aqui é 3. Isso aqui é uma função constante. Vamos lembrar alguns elementos que tocam aqui, ó. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, eixo x e eixo y. Bom, sempre quem toca o eixo y, sempre, isso aí é uma regra, vai ser o b. Nós vamos já falar por quê. Porque quando o x é 0, ó, a vezes 0 dá 0. Então vai sobrar só o b, por isso que é sempre o b. E esse cara aqui vai ser o cara que toca, vai ser a raiz. A raiz é o valor de x que torna a minha função igual a 0. Então esse cara aqui é quando eu boto, ó, y igual a 0. Certo?